Olá, estamos aqui para mais um podcast pela Ordem e hoje eu, Silvia Correia, tenho a honra de trazer aqui para a gente conversar um pouquinho o queridíssimo desembargador, Dr. José Luiz Campos Xavier, que é uma das grandes e deliciosas surpresas que a gente teve nas escolhas do quinto. Eu digo surpresa porque o quinto sempre é uma incógnita, o quinto constitucional, mas ele foi uma das mais acertadas e que muito nos honra de ter um representante da advocacia no Tribunal Regional do Trabalho. Então, sinta-se aqui à vontade, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre assédio do trabalho na jurisprudência e a gente quer que vocês aqui assistindo até o final, porque vai ser bem bacana. Seja bem-vindo. Obrigado, Silvia. Obrigado aí pela recepção aqui na OAB. Sempre quando eu venho aqui, eu me sinto muito à vontade. E hoje não é diferente, né? Apesar de ser um ambiente daquele que a gente não está acostumado, né? De gabinete, de sala de sessão. Esse aqui é um estúdio todo muito bem montado. Aliás, parabéns aí à presidente Ana Basílio pela qualidade aqui do estúdio de vocês. E vamos lá, vamos falar de assédio aí. Vamos sim. Então vamos lá. Assédio sempre é um tema, né, que ele demanda uma linha de interpretação muito grande, né? As pessoas ali, e aí essa linha de interpretação é o que gera aquelas controvérsias, aquelas discussões. Eu queria que você trouxesse aqui para gente dessa visão geral, a conduta assediadora. Como é que a jurisprudência olha para uma situação e pontua ali o que seria uma conduta assediadora no ambiente de trabalho? Então, Silvia, o que acontece? O assédio, o conceito de assédio, ele vem evoluindo nesses últimos anos e assim bem acentuado. E o que acontece hoje? Para que haja o assédio, para que você caracterize o assédio, não basta mais aquela conduta reiterada, basta que aconteça. Então, num ambiente de trabalho, qualquer coisa, qualquer conduta do patrão, podendo ele ser o dono do estabelecimento, ou o gerente, ou o supervisor, ou qualquer um colega de trabalho no mesmo nível, enfim, basta que exista uma forma diferenciada de você tratar um colega, você já pode olhar para aquilo ali como sendo uma situação de assédio. Então, na modernidade, ou na conduta hoje que se adota, o assédio basta que ele exista uma vez, não precisa ser uma conduta reiterada. Perfeito. Ou persista por muito tempo. Entendi. Porque a gente tem essa como conduta, a gente fica remetido lá à desídia, que precisa da repetição. Então, já é um ponto importante saber Isso. que é uma ocorrência, ele não exige pela jurisprudência essa repetição. Basta que haja um excesso na conduta para caracterizar o assédio. Perfeito. E aí, dentro de todas essas modalidades de assédio, a gente tem ali o assédio moral, né? Vamos começar ali por ele. E muitas vezes o assédio moral ele também passa uma linha muito tênue daquele poder gerencial do empregador. Então, eu queria que você, por favor, falasse aqui para a gente qual é o limite de uma exigência do empregador para aquele excesso que vai caracterizar o assédio moral. Boa pergunta. Primeiro, não é como você fala, ou só como você fala, ou não é o que você fala. Entendeu? Pode haver, num ambiente mais informal, aquele tipo de brincadeira que você tolera e aquela brincadeira que chega a ser desagradável, ou principalmente para quem é o alvo da brincadeira, uma coisa que incomode. Entendeu? Então, não precisa você falar num tom mais elevado para que o assédio aconteça. Você está falando num tom normal, mas você está assediando. Então, é muito da contextualização daquele momento ou daquele ambiente de trabalho. São coisas importantes para serem ditas. Primeiro, às vezes, o ambiente de trabalho como um todo é um ambiente assediador. Então, vamos imaginar, numa hipótese que é muito comum em processo, ambiente de call center. Uhum. Né? Você tem a disputa ali pela quantidade de atendimento que você faz, a quantidade de venda que você faz. Então, há uma cobrança e muitas das vezes essa cobrança vira uma exposição negativa. Exemplo, divulgação de ranking de quem é o melhor vendedor, divulgação de ranking quem é que faz os maiores atendimentos. Enfim, quando você expõe negativamente, você tem aí um assédio. Entendi. E ele passa também pela forma que a pessoa recebe isso, né? Isso é muito importante. Às vezes,
quem está fazendo uma cobrança não se coloca na posição do assediador. Mas, para quem está sendo assediado, é típico, é característico. Então, você tem assédio de todo tipo. Como eu te falei, o exemplo anterior, da cobrança no trabalho. Você tem um assédio, por exemplo, por discriminação de gênero, de raça, de credo. E, às vezes, não, ou não necessariamente, o assediador acha que ele está cometendo um assédio. Aquilo vem tão na cabeça, assim, para ele é uma coisa tão natural. Um exemplo, essa mulher, ou esse homossexual, ou esse negro, parece que não é nada, entendeu? Uhum. Mas para quem está ouvindo aquilo, é muito. Não é, ele traz ali das suas condutas fora do ambiente de trabalho, seus hábitos que foram ali agregados ao longo da vida, ele leva aquilo ali sem ter esse filtro. Silvia, a gente fala muito naquelas brincadeiras de quinta série, né? A gente usa muito, né, essa expressão. Essas brincadeiras de quinta série eram bacanas na quinta série, não no ambiente de trabalho. É exatamente isso. E aí, a gente também aqui tem uma situação que eu queria comentar com você, que é a questão do assédio sexual. Eita, isso é um caso polêmico mesmo. Não necessariamente a gente precisa de ter um início, né, uma provocação para um ato sexual. O Código Penal também exige aquela hierarquia que a gente também sabe que no ambiente de trabalho não define o assédio, independente de ter ou não hierarquia. Mas a gente ainda fica muito nessa dúvida, né? E aqui eu já coloco também um exemplo para você. Muitas vezes a pessoa fala assim, eu só chamei para um chopp, eu só chamei. Ou então, eu só segurei o braço. Né? E isso, mesma coisa, né? No ambiente de trabalho, principalmente quando você não tem ali ainda um contato, um convívio que justifique, tem carinho entre colegas, mas isso pode ser considerado, sim, Silvia, o carinho só quando ele é consentido, percebe? Quando você não quer, ou quando alguém não quer, não faça. O fato de... na minha sessão, na minha repartição, todo mundo colocava a mão no ombro daquela funcionária. Aí um dia eu resolvi colocar. Assim, eu sou o chefe. Socialmente falando, não é aconselhável. Se não é aconselhável, nem ouse. Ok? Mas aí, o que acontece na prática? O artigo 216A fala isso, né? Na posição hierárquica, quando você quer a troca de favor. Então, você fala assim para uma empregada, ou uma empregada fala para um empregado, né? Um chefe falando para o subordinado, ou a chefa falando para o subordinado. Vamos sair hoje. Pô, eu consigo para você aquele aumento que você quer. Poxa, aquela sua promoção, sabe? Assim, se você sair comigo, eu consigo para você. Então, isso caracteriza o assédio sexual. Ainda que não haja a conjunção carnal, né? Como se dizia antigamente, que não precisa ter. Basta que você, em função do teu trabalho, você ofereça um favorecimento por conta de uma troca de um favor que pode ser sexual. Uhum. E muitas vezes esse favorecimento ele pode não estar muito explícito, né? Existem algumas condutas que os chefes, os assediadores, os colegas, enfim, eles colocam a pessoa primeiro numa situação de desconforto, né? Isso é muito característico mesmo. Para depois, tipo assim, eu sou a pessoa que posso te tirar do desconforto. E aí vem o assédio. E isso, como é que no julgamento, como é que se percebe isso? Olha, tem muita coisa envolvida aí, Silvia. Veja, primeiro, quando você leva a questão para o Poder Judiciário, primeiro você tem que ter a certeza de que você vai demandar numa ação de assédio sexual, principalmente no caso das mulheres, em que há um machismo, talvez, diria eu, mas o fato às vezes as mulheres preferem não levar o caso adiante por causa da exposição e por, às vezes, um receio que eu reconheço que existe dela estar exposta publicamente, principalmente numa sala de audiência, com muitas pessoas que ela não conhece. Então, fica difícil para a mulher levar adiante um processo por conta de um assédio sexual. Às vezes você imagina uma senhora, uma mulher casada e tem que revelar o fato para o marido, que já é uma situação desgastante, né, emocionalmente.
E o pior, você vai levar para a justiça onde o juiz você não conhece, o seu advogado você conhece pouco, o advogado da outra parte você não conhece nada, quem vai representando a empresa você não sabe quem é, e muitas das vezes, no processo, a mulher é obrigada a se deparar com a figura do assediador. Entende? Então, assim, tem muitos apelos num processo, que não é só a questão jurídica. Mas no que eu posso falar em relação à questão jurídica é a seguinte. Primeiro, no caso do assédio sexual, principalmente, tente angariar o maior número de provas possível. Principalmente de outras pessoas. Evitar ficar num ambiente sozinho ou num ambiente fechado com a figura do assediador. Registrar todas aquelas mensagens que eventualmente receba no telefone ou por e-mail. Sempre que possível, registre isso. Isso vira prova no processo. Então, se o assédio existe, não deve existir, mas se ele existir, tente angariar as provas que forem necessárias para você provar que aquilo de fato existiu, entendeu? Hoje, felizmente, pessoal, é importante falar isso, o CNJ adota o protocolo de discriminação de gênero, principalmente no caso de mulheres, mulheres trans, homossexuais, pessoas de uma certa forma, demonstre uma opção sexual que não seja aquela, né, do corpo visível, enfim. E esse protocolo, ele estabelece uma regra muito simples. Você inverte o ônus da prova. Perfeito. Não é o assediado que precisa provar o assédio. É aquele que se diz o assediador ou o empregador provar que não existiu. Isso é que é importante. Muito entendeu? bom, muito bom. Então, não sei se eu posso dizer isso, mas uma dica que eu dou para os advogados, quando lidarem com um tipo de processo dele, é usar a lógica do protocolo antidiscriminação para poder, no caso da prova, inverter essa lógica processual. E pela sua vivência, experiência, o quão está sendo trazido esse protocolo, né? O protocolo que dá esse, digamos assim, esse acolhimento processual. Acolhimento é a palavra. Acolhimento processual para mulheres, enfim, e que são vítimas de assédio. A jurisprudência, ela tem sido receptiva a isso? O protocolo ele é relativamente novo, deve ter uns 2 anos e meio. Mas a gente já percebe que ele é aplicável nos processos. Então, isso é um ponto favorável. A dinâmica processual ela ganha muito com a aplicação do protocolo, entendeu? E é bom, assim, até para os próprios advogados que defendem eventualmente os empregadores, terem conhecimento de que o protocolo existe, até para poder orientar melhor os seus clientes, Sim. entendeu? Sim. Porque, veja, muitas empresas hoje, Silvia, adotam um sistema de compliance, né? Ou muitas empresas têm um código de ética que, de uma certa maneira, inibe ou proíbe e dificulta a figura do assédio. Mas mesmo com essas providências, pode ser que o assédio aconteça no ambiente de trabalho. Então, assim, é bom que todo mundo fique atento. Não, maravilha se você tocar nesse assunto, porque a gente tem pontos muito importantes nessa cartilha do CNJ, que a gente às vezes olha assim, você fala isso porque você advoga mais para o empregado, não. O advogado também da empresa, ele tem que conhecer para evitar. Por exemplo, o depoimento da vítima, né? O depoimento da vítima, ele vale uma indicação, vale, com certeza. Né? Na cartilha como prova. Então, assim, estrategicamente, não se deve, né? Se você não tiver uma boa prova a seu favor enquanto empregador, que você não teve nenhuma ingerência ou que aquela prática de fato não aconteceu, se essa prova não for muito robusta, é melhor não pedir o depoimento pessoal, porque... Então, mas aí veja, você pode até... O julgador pode fazer, né? Você pode até pedir o depoimento pessoal, mas, sim, vamos usar o exemplo que é mais óbvio, mais comum, né? A mulher assediada. Pode ser que o juiz resolva ouvi-la em depoimento distante da figura do empregador, ou na presença de um profissional que não seja da área jurídica, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra, um assistente social, alguém que possa dar um apoio emocional para aquela pessoa prestar um depoimento para um juiz ou para o Poder Judiciário. Ou, inversamente, você ouvir o assediador
num ambiente diferente daquele em que você ouve a assediado ou a pessoa assediada. Então, o juiz pode, na condução do processo, naquela dinâmica da prova, ele pode conduzir para ser desse ou daquele jeito, sem interferir na figura do contraditório, sem interferir na figura da ampla defesa. Perfeito. Porque muita gente fala assim, o meu cliente tem o direito de ouvir o depoimento da... Não sei se tem no caso do assédio moral, não sei se a pessoa que vai ser ouvida se sente à vontade. Assim, um exemplo, tá, pessoal? Eu sou o teu assediador, a gente está aqui de frente. Você olha para mim... Já é uma e eu já vi... Exato. Já é uma e eu já vi em audiência, Silvia, na minha época de advocacia ainda, uma senhora que denunciava um caso de assédio e quando o assediador entrou na sala, ela cai em prantos. Foi assim, imediato. Então, sim, você percebe que tem algo mais ali que não só aquela discussão do processo, entendeu? Não, Então, às vezes, hoje não é conveniente. Não, é perfeita. Abrir essa possibilidade de ter esse tratamento mais sensível faz diferença porque você consegue produzir uma prova, digamos assim, mais ilesa, né? Uma prova sem influência externa. E é muito importante, até para o juiz dizer que não há assédio, é importante que ele tenha a certeza de tudo aquilo que está sendo discutido no processo, entendeu? A gente ainda tem aquela máxima antiga, né, de que indúbio pró-empregado, né? Num caso de assédio, talvez o indúbio pró-empregado não seja o mais recomendável, mas, assim, como eu disse, a dinâmica do processo hoje ela evoluiu bastante. Então, o juiz, na condução de uma audiência tratando de caso de assédio sexual, principalmente, ele pode adotar algumas cautelas, não só para preservar a figura da pessoa que está se sentindo assediada, como também você trazer um ambiente propício para, se eu disser que não tem, eu me precavi de todas as formas possíveis. Ou, pelo contrário, se eu disser que tem, é porque realmente eu estou convicto disso. Não, fantástico. Dentro desse poder, né, ou melhor, dessa análise da prevenção, as empresas, como você citou aí, as empresas têm muito hoje, né, ainda não é uma norma cogente, obrigatória. Algumas empresas, quem participa de licitação, pode ter exigência de ter um setor de compliance, mas quando a empresa tem, e eu queria perguntar a sua opinião sobre isso, quando a empresa tem um setor de compliance e a pessoa faz a denúncia naquele canal de denúncia que é disponibilizado. E a empresa simplesmente encerra. A pessoa é comunicada, o processo foi encerrado. Esse processo, ele é parte... Você entende que é uma parte integrante probatória dessa ação, ou o simples fato da empresa que não ouviu, simplesmente fez uma análise, aliás, isso não é nada, vou encerrar aqui. Já é uma prova negativa, né, da sua isenção. Na verdade, é uma prova que corroboraria por omissão, porque ela preferiu não ir adiante nessa análise, da sua responsabilização, que pode levar a sua responsabilização. Se nesse procedimento administrativo interno já ficar caracterizada qualquer tipo de conduta, no caso do assédio sexual, é ilegal mesmo, né? E a empresa, sabedora disso, não toma nenhuma posição, ela foi, no mínimo, conivente com a figura do assediador, tá? Isso pode, inclusive, servir, numa eventual condenação, para você aumentar o valor do dano, tá? E se ela, mesmo sabendo da conduta do assediador, vamos imaginar, no caso, de novo, do assédio sexual, ela soube do fato e demitiu sem justa causa, por exemplo, o assediador, me parece aí que houve um erro no proceder, entendeu? Uhum. Mas, de qualquer maneira, não basta a empresa simplesmente adotar uma postura contra o assediador. É preciso que ela tome uma postura a favor da pessoa assediada, no acolhimento, no encaminhamento, por exemplo, para um aconselhamento psicológico, psiquiátrico, se for o caso. A empresa dar um algo mais que você, assim, entre aspas, você abrace aquela pessoa que foi a vítima, entende? Então é muito importante que a empresa adote sempre postura proativa. O pior que se faz é a inércia, não fazer nada. Então, ou seja, a empresa teria duas
inicialmente, 2 condutas. Uma em relação ao assediador e a outra em relação ao assediado. Maravilha. E isso, realmente, as empresas acabam achando que eu só preciso punir. E a vítima vai ficar ali exposta. Às vezes não é só isso, Silvia. Entendeu? É preciso que você dê um amparo para quem está sentindo assediado. Não, perfeito. Excelente colocação, maravilhosa. E só pra gente aqui, a gente já vai aqui se encaminhando para o fim. Jura? Juro, passa muito rápido, Muito né? rápido, precisa de mais tempo. Por favor. Presidente Ana, libera o tempo aí pra gente, por favor. Só pra gente já se encaminhar para o final. Você falou aí no início, a gente começou falando dessa evolução do direito do trabalho, né? E eu acho que o assédio é um dos pilares, né, dentro da discussão do ambiente da jurisprudência trabalhista, ele é um dos pilares desse avanço. Perfeito. Todo olhar. E aí já, no seu lugar de fala na magistratura, como você vê os próximos anos? Isso tende a incorporar, como você deu bem agora o exemplo, essa postura nas empresas e na sociedade, isso tende a melhorar ou a gente, na verdade, tem que apertar um pouquinho mais para reprimir ainda essas posturas? Silvia, quando a gente fala em repressão, é porque a gente está falando numa falha. Alguém falhou. Então, se eu estou reprimindo, é porque teve um erro que não foi corrigido. O que eu acho que é sempre importante é que as empresas percebam que na sociedade moderna não há mais espaço para qualquer tipo de assédio, nem o moral e nem o sexual. Tudo que a empresa puder fazer para precaver e prevenir, ela vai ser muito melhor do que simplesmente punir. Então, às vezes, a empresa perde um grande talento porque a pessoa foi assediada. Exatamente. Acontece muito, Silvia, o funcionário novo, o empregado novo, ele chega com aquela vontade de demonstrar serviço, ele quer crescer profissionalmente. Isso para a empresa é bom, porque pode aumentar a sua lucratividade, o seu desempenho, a sua competição no mercado. E aí você vê um chefe e fala assim, não, esse camarada aqui chegou agora, está querendo aparecer muito. Vamos diminuir ele um pouquinho? Muito comum. Não é comum isso? Muito comum. Pois é. Aí o que acontece? A empresa perde. Perde. E às vezes aquela pessoa ali que começou na empresa, que poderia assim, ter uma vida grande no trabalho, sai com pouco tempo. Vai trabalhar na empresa concorrente, por exemplo. Acho que isso não é legal. Assim, se você pensar comercialmente falando, não é bom para a empresa. E naquela relação do dia a dia, é pior ainda, porque você mina. Uma estrutura desorganizada só serve para diminuir a competitividade. E eu já soube, Silvia, num evento que eu participei com empresas internacionais, os acionistas, eles reagem negativamente quando a empresa é acionada na justiça por conta de assédio moral e sexual. Então, veja, você pode perder valor de mercado. Então, isso não é bom. Não, isso é péssimo. Pois É péssimo para a empresa, péssimo para a sociedade. É isso. Né? Ter uma sociedade que ainda sofre a mazela de um comportamento que não se ajusta. Não tem mais espaço para isso. De forma alguma às nossas relações interpessoais. Perfeito, é isso aí. Olha, vou me despedir aqui, lamentando que voou, né? Voou. Agradecendo aqui a sua presença, agradecendo a oportunidade pela sessão aqui da sala, do espaço, da nossa presidente, Ana Tereza Basílio, do presidente da Comissão de Justiça e Trabalho, Ricardo Menezes. E que vem, olha, assim é bom, porque é pouco tempo, mas a gente vai repetir. Já fica o convite para o próximo. Obrigado. Aceito o convite de voltar aqui. Volto sempre que for chamado à OAB. Eu tenho um carinho muito grande por todos aqui da direção. A presidente Ana Basília é uma pessoa assim sensacional, muito dedicada ao trabalho dela na OAB. Isso é importante que a advocacia perceba. O Ricardo Menezes, nossa, que assim, eu não conheço assim uma figura de um advogado que seja mais militante no seu trabalho do que o Ricardo Menezes. Com todo respeito aos outros, eu conheço vários advogados. Não tem como, ele é onipresente. O Ricardo, assim, e o Ricardo é uma pessoa de bom coração, né? Ele, no que ele puder ajudar os outros, ele ajuda sempre. E agradeço muito, Silvia, assim, o convite, estar aqui com você hoje, nessa manhã de sexta-feira, gravando aqui esse podcast. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço, gente. Até a próxima.